Esse projeto aqui na tela, ele está um pouco bagunçado e existe um intuito nisso. Eu preciso te mostrar que cada tarefa possui um número de identificação exclusiva. Essa tarefa ela possui um número como se fosse um CPF. Isso daí facilita o rastreamento das informações dessas tarefas, principalmente quando eu preciso exportar e importar informações de um outro software ou para um outro software. Então fique comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar como essa coluna funciona e como você pode utilizar ela nos seus projetos. Nesse vídeo aqui, então, eu quero falar com você sobre a identificação da tarefa. Muitas vezes nós vamos depender de outros softwares, de um RP, nós vamos depender de um software de orçamento para poder fazer a gestão do projeto. E nós temos que tomar cuidado na compatibilização das informações entre esses softwares. Dentro do Prost, nós temos algumas formas para poder identificar uma tarefa. Eu vou criar aqui uma estrutura simples, então, de planejamento. Eu vou colocar aqui estrutura, PAV1, PAV2, PAV3 e PAV4. Vou pegar essas tarefas aqui, olha, e vou colocar aqui 5 dias com prazo de execução. Vou selecionar aqui as tarefas. Vou vir aqui na guia tarefa aqui em cima, olha, tá vendo? Já vou criar aqui um vínculo automático entre elas. Com as tarefas selecionadas, eu vou pedir também para recuar aqui um para a direita. E aqui, quando eu recuo para a direita, o Prost já entende que o PAV 1, 2, 3, 4, vamos colocar mais um aqui, ó, PAV 5, tá? São subtarefas aqui da estrutura. E nós temos algumas formas para poder identificar essas tarefas. A primeira forma delas é através desta coluna aqui, que é a coluna de ID. A coluna de ID, nós conseguimos ver ela aqui, tá vendo? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu também posso inserir ela aqui no Prost, inserir coluna ID. E aí ela vai aparecer aqui para mim no mesmo formato, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Existe uma outra forma para poder identificar as tarefas, que é através da nossa estrutura de distribuição das tarefas, a famosa EDT, ou que algumas pessoas chamam de AP, Estrutura Analítica do Projeto. E aqui eu tenho, então, o nível 1, que é a estrutura, e depois eu tenho o nível 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, que segue aqui a sequência dos pavimentos. Eu vou criar aqui embaixo, vou até copiar aqui de cima. Vou colar aqui, só que agora eu vou colocar aqui alvenaria. Observe que aqui, olha, eu consigo verificar, deixa eu dar um zoom aqui. Eu consigo identificar que a alvenaria ela caiu no nível errado. Se você observar aqui, ela está aqui alinhada com a parte dos pavimentos da estrutura. Então, eu preciso recuar aqui um para a esquerda para ela se tornar também um pacote de serviço. Então, tá aqui, olha, recuei um para a esquerda. Agora eu tenho aqui a estrutura e tenho a alvenaria. E observe aqui comigo como que elas estão sendo identificadas. Vou dar mais um zoom aqui, olha. Eu tenho aqui o ID da tarefa, tá? São essas duas colunas aqui. Ela segue uma ordem de numeração. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois tem a estrutura de divisão do trabalho, que aí eu tenho 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. E o que acontece, então? Muitas vezes eu preciso transportar essa informação para um Excel, preciso transportar para um outro sistema. Deixa eu só vincular aqui também, para complementar. Tá vendo aqui, olha, que o projeto não está com a estrutura correta? Eu vou colocar aqui no pavimento 5 dias, e vou colocar aqui a linha 5. E agora eu vou juntar aqui todos da alvenaria.
Vou pedir para vincular. E vou colocar aqui 5 dias também. Eu vou colocar que a alvenaria do primeiro pavimento, aqui na coluna predecessora, ela começa depois da estrutura do primeiro pavimento. Então, depois da linha 2. Então, vou vir aqui e coloco aqui 2. Pronto. Então, observe comigo aqui o seguinte. Eu tenho duas colunas aqui, olha. Opa, que é a coluna ID e a coluna de estrutura de divisão do trabalho. Da tarefa. Só que o que acontece? Se eu mexer aqui na sequência dessas tarefas, ou se eu começar a criar aqui uma estrutura nova, vocês vão ver que alguns números aqui eles vão mudar e alguns números aqui eles continuam o mesmo. Vou dar um exemplo aqui para você, olha. Eu tenho aqui a estrutura e tenho aqui a alvenaria. A estrutura, é o item 1, tá? E é aqui a identificação da tarefa, que é a 1 também. A alvenaria, na identificação da tarefa, é a tarefa 7, e na estrutura de divisão do trabalho é o número 2, que aí depois eu começo aqui 2.1.2. Só que observe o seguinte, vamos supor que eu pegue isso daqui, eu copie essas informações, deixa eu só esconder aqui essas duas colunas. Eu copio essas informações, vou copiar aqui até as datas. E exporto isso daqui, ou copio, para um arquivo do Excel. Tá, então eu venho aqui, Ctrl V. Quebrar, vou jogar aqui para a esquerda. Certo? Eu vim aqui e trouxe para o Excel. E aí lá no meu projeto, durante o planejamento, existe um formato de planejamento que nós chamamos de planejamento em ondas sucessivas, que são planejamentos onde eu crio etapas e depois eu vou destrinchando essas etapas em pacotes, em entregas, em tarefas. E vamos supor que eu venho aqui, olha, e eu vou clicar aqui Ctrl+. Observe que quando eu cliquei Ctrl+, o ID aqui já mudou, olha, tá? Estrutura, a identificação da tarefa era 1, agora já passou para 2. No EDT aqui, ela ainda está como 1, só que se eu vier aqui e colocar, por exemplo, fundação, e der um Enter, observe aqui agora que a fundação é o número 1 e a estrutura passou para o número 2. Eu vou até copiar essas informações aqui e vou colar aqui no Excel novamente. Vou colar aqui do lado para a gente conseguir comparar aqui as informações. Só que observe aqui o seguinte, olha, para eu identificar a etapa de estrutura, deixa eu dar um zoom aqui. Para eu identificar aqui a etapa da estrutura, eu tinha a tarefa número 1 e na estrutura de divisão do trabalho, ela era o item 1. Agora aqui ela veio para o 2, olha. Tá? Então, você percebe que eu perdi um pouco da identificação na estruturação das informações. E como que eu resolvo isso? Aqui dentro do Project, tá? Eu tenho a coluna que nós chamamos de ID exclusiva. Então, inserir ID exclusiva. É essa coluna aqui. Observe que na ID exclusiva, a fundação, o número dela é o número 13. E por que que é o número 13? Porque eu inseri todas estas colunas e depois, essas linhas, desculpa, e depois inseri mais uma linha para colocar a fundação. ID exclusiva é como se fosse o CPF daquela linha. Essa ID exclusiva ela nunca muda. Se eu excluo essa linha, inclusive, esse número de ID ele nunca vai voltar a aparecer no meu projeto. Então, observe aqui comigo, olha, eu vou pegar aqui agora, vou copiar o meu projeto e vou colar aqui no Excel. Tá? Só que eu vou abrir aqui uma nova aba, para a gente não
utilizar aquelas mesmas informações que a gente estava anteriormente. Observe agora aqui, olha, que eu tenho uma coluna que chama ID exclusiva. Essa ID exclusiva aqui é como se fosse o CPF da tarefa. Esse número nunca muda dentro do projeto. É o CPF, a identificação exclusiva daquela linha. Então, se eu vier aqui, preste bem atenção. Eu tenho aqui, olha, tá? Eu vou marcar aqui essa linha. E aqui na frente eu vou até colocar, olha, que a ID exclusiva dela é o número 2, o ID é o número 3 e o EDT, que é a estrutura de divisão do trabalho, é o 2.1. E vou dar um Enter aqui só para essa informação ficar salva aqui para a gente. Pessoal, observem o seguinte, eu vou selecionar agora a linha 3 e vou clicar aqui em mais. E agora eu vou colocar aqui que eu tenho o pavimento térreo, que eu havia me esquecido de colocar. Deixa eu só trocar aqui o teclado. Pronto. Vou colocar aqui o pavimento térreo. O que ele fez aqui? A coluna ID, ele está mantendo para a gente o sequenciamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. A coluna EDT, como o térreo ele está antes do pavimento 1, o térreo assumiu aqui agora a posição de 2.1. E o pavimento 1 foi para 2.2. E o que aconteceu aqui? A única informação que nós conseguimos manter foi a ID exclusiva. Olha só, número 2 com o número 2. A ID mudou e a estrutura de divisão do trabalho também mudou. Foi para 2.2, antes era 2.1. Então, sempre que eu for enviar informação para alguém, é importante que junto com essa informação vá esta coluna aqui, que é a informação do ID exclusivo. Se eu copiar aqui agora, vou voltar lá no meu arquivo do Excel e vou colar. Quebra a página, esquerda, seleciono tudo, vou pedir para abrir aqui para a gente. Predecessora nós podemos excluir que não tinha pegado antes. Então vamos pegar aqui, olha, o pavimento 1. Também vou pintar ele aqui de amarelo. Observe o seguinte, a ID exclusiva, ela se manteve. Então tá aqui, ó, 2 e 2. Se eu pegar aqui o número da ID, antes era 3, agora ela virou 4. E se eu pegar a estrutura de divisão do trabalho, antes era 2.1, agora virou 2.2. Então percebe bem, a hora que essas informações vier de outro software para mim, é importante que ele tenha uma coluna de identificação para que essas informações não se baguncem dentro de um outro software, para que as informações tenham coerência na troca entre um software e outro, e para que eu tenha liberdade também de estruturar o meu projeto da forma como eu entendo melhor. Inclusive, aqui no nosso projeto, nós temos a coluna ID exclusivo para as tarefas, e se eu vier aqui, olha, vou clicar com o botão direito do mouse aqui em cima de gráfico de Gantt, botão direito do mouse, planilha de recursos. Se eu criar aqui um recurso pedreiro, pintor, armador, olha aqui, vim aqui e criei os meus recursos. Eu também tenho aqui a minha coluna, desculpa, a coluna EDT não, a coluna ID. Tá? A coluna EDT aqui nos recursos, ela aparece, mas ela não, você não consegue nem digitar nada aqui, olha, tá vendo? Então vou ocultar. Eu tenho aqui a minha coluna ID e eu também tenho a minha coluna ID exclusivo dos recursos. Se eu vier aqui inserir um recurso aqui no meio, tá? Vou colocar aqui, vamos colocar carpinteiro. Observe aqui, olha, ela manteve a sequência no ID, só que na ID exclusiva, olha, 1, 2, 3
e o carpinteiro que eu inseri por último é o ID número 4. Então, toda tarefa ela possui um número de identificação único, exclusivo. E se eu vier aqui no meu projeto, vou voltar aqui para o meu projeto, vamos supor que eu excluo aqui, olha, a minha coluna 14. Tá? Deletei ela. Observem o seguinte, olha, eu tenho aqui a sequência até o 12 e depois o 13. O próximo número seria o 14. O 14 eu já inseri e já excluí. E eu vou inserir uma nova coluna aqui novamente, ó. Mas observe que agora ela inseriu aqui com o número 15. Aquele 14, como eu excluí essa linha do meu projeto, esse 14 é um número que ele nunca mais vai existir dentro desse projeto. Porque eu já excluí aquela linha, aquelas informações se perderam. Se eu vier aqui colocar térreo novamente, tá? Agora eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque eu excluí uma linha e voltei uma linha agora chamando com o mesmo nome. Tá? Então eu não posso, não é que eu não posso, mas eu tenho que ter essa ciência que se eu excluir uma linha e retornar essa linha novamente, ela já volta com um número sequencial. Ela nunca mais vai voltar a ser o número 14. E isso daqui eu não consigo editar. Tá vendo? Não adianta digitar. Então o intuito desse vídeo hoje é justamente te mostrar que cada linha dentro do Prost, cada linha dentro do seu projeto, ele possui uma ID exclusiva, ele possui um número de CPF, que esse CPF é exclusivo daquela linha, daquela tarefa, e ele não muda durante todo o projeto, não importa a forma como eu mexa na estruturação, do projeto, como eu insiro ou excluo linhas aqui dentro. Se eu tiver uma linha inserida no meu projeto, essa ID exclusiva vai ser sempre a identificação. Então, Rodrigo, eu vou pegar informações do meu projeto e vou levar para um arquivo do Excel para eu poder trabalhar melhor, para o pessoal da obra poder preencher. Leve esse arquivo com essa identificação da ID exclusiva para depois você não se perder nas informações. Inclusive, quando nós comunicamos entre softwares, tá? Apesar de eu ter ali a identificação, ter a estrutura de divisão do trabalho, o ponto primordial que o software pega para ler aquela linha é a ID exclusiva, porque ele sabe que essa informação nunca vai mudar. O porquê que é importante, então, eu ter essa informação aqui, sendo que, para mim, o que não muda é a ID exclusiva? Porque, enquanto nós estamos conversando de humano para humano, tá? Não estou falando agora de software, quando eu te falo, por exemplo, olha, pega aí para mim a tarefa da linha 15, racionalmente você vai tentar seguir aqui uma ordem numérica. Então, se eu tenho aqui 7, o 15 está depois do 7, vai estar depois do... Percebe? Essa coluna aqui, olha, é para a gente ter uma identificação e para que o software consiga se conversar. Só que para a gente, lógico, sempre vai ser mais fácil falar aqui tanto da ID ou da estrutura de divisão do trabalho. Certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que esse conteúdo ajude aí você na estruturação, na exportação e importação das informações. E nós nos vemos em um próximo vídeo, uma próxima aula. Não esqueça, aproveite aqui e já se inscreva no canal para você receber mais conteúdos como esse. Um forte abraço para você e até lá.